Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a justiça das aflições. É sempre importante nós entendermos que a aflição existe e tem momentos que nós não podemos nos livrar dele, e aí nós temos que entender que existe um processo regenerativo onde nós estamos passando por condições de estabelecer uma estabilidade emocional, estabelecer padrões de entendimento daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E existem momentos que nós temos que procurar fazer com que estejamos em melhores condições de superarmos aquelas dificuldades, porque damos conta de superar. Algumas temos que aceitar, outras podemos superar e algumas podemos evitar. E é para isso que a doutrina espírita vem, para nos mostrar os 3 caminhos: superar, evitar ou suportar. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que outros? A questão básica que nós temos que procurar entender, conforme ele está mostrando, que vai mostrar para a gente no desenrolar do texto, é que os sofrimentos são diferentes para cada pessoa. As oportunidades são diferentes para cada pessoa. Então, sem a certeza da vida futura, as palavras de Jesus sobre a questão do sofrimento teria um certo contrassenso. Mas quando Jesus nos mostra a oportunidade de fazermos o bem, de nos melhorarmos, de procurarmos nos melhorar, para que estarmos bem no mundo espiritual e voltarmos aqui em melhores condições, para melhor servirmos, para melhor trabalharmos, as coisas começam a criar um novo aspecto, ganhar uma nova conotação e seguir, desta forma, por uma nova oportunidade, por um novo caminho. E é assim que nós vamos procurar entender os mecanismos do sofrimento e os mecanismos da paz, da harmonia e da superação do sofrimento, para podermos desfrutar da alegria e da felicidade. Por que nascem uns da miséria e outros na opulência, sem coisa alguma houverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que o bem e o mal sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que aos homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Então, quando faz-se essas perguntas, nós estamos vendo com os olhos terrenos, limitados a esta vida. A gente vê crianças nascerem em berços, chamado berço de ouro, crianças nascerem ricas, vão passar aqui pela vida sem conhecer o sofrimento. E outros, já desde tenra idade, conhecerão a fome, os maus tratos, o abandono dos pais. Por que tanta diferença? E fazendo essas conjecturas que a doutrina espírita vai trazer para nós, um horizonte bem distinto. É um horizonte que nós vamos poder olhar para ele e saber que temos várias possibilidades. A resposta não vai ser fechada, mas nós vamos poder filosofar e conjecturar sobre essas situações. Aquele que teve a oportunidade de vir e nascer na opulência, ele certamente, em vidas anteriores, ele trabalhou para conquistar essa possibilidade. E aquele que vem e nasce na miséria, na vida anterior, também ele trabalhou para essa atual possibilidade. Porque cada um de nós, ao longo da nossa vida, vamos trabalhando, vamos plantando, vamos semeando para o caminho que vamos chegar, para o caminho que vamos passar, para que tipo de frutos nós vamos colher. E é por isso que nós temos que procurar ver
que as coisas que acontecem na Terra têm sim, características bem distintas. Porque aquilo que nós achamos que é virtude, aquilo que nós achamos que é conquistas materiais, principalmente, pode ser uma derrocada para o espírito. Outras situações, quando nós olhamos para determinadas condições que as pessoas vivem, mesmo ele estando de posse de bens materiais, ele tem bom coração, ele ajuda os outros, ele está sempre disposto a ajudar várias instituições de caridade. Por outro lado, quando nós nos deparamos com determinadas condições de vida, que a gente vê as pessoas na opulência, esbanjando, mas não doam um centavo para quem está na miséria, na necessidade, automaticamente a gente faz as nossas conjecturas. Mas o certo é que, em ambas as situações, nós vamos deparar com pessoas que estão num processo de aprendizado espiritual. Naquele processo de aprendizado, cada um está semeando para o seu futuro. Aquele que está na opulência e faz o bem, está conquistando as luzes e as bênçãos para o amanhã. Aquele que está na opulência e não faz o bem, está perdendo a oportunidade de fazer algo de útil para o seu amanhã. E nessa luta íntima, nesse trabalho íntimo que todos nós procuramos elaborar, procuramos fazer, que é a busca do nosso aperfeiçoamento, a busca da nossa melhoria, então nós estamos passando por momentos A, o momento B, que lá na frente terá condições análogas, complementares perante as leis divinas. Porque complementar perante a lei dos homens, eu estava aqui caminhando, escrevendo um livro, chego lá na frente, dou uma parada, vou continuar escrevendo aquele livro no mesmo ritmo. Complementar pelas leis divinas, eu estou aqui escrevendo um livro. Mas eu estou abusando do tempo, estou desperdiçando folha, então lá na frente vai faltar folha para eu fazer o livro. Então nós precisamos entender uma coisa muito básica. Se nós não soubermos construir, não soubermos edificar, começaremos a colher o efeito do sofrimento. E se nós soubermos construir e soubermos edificar, estaremos construindo, vamos colher o efeito das bonanças, das boas obras, das boas situações. E é com isso que nós temos que raciocinar. É dentro desse raciocínio que nós vamos procurar entender o Evangelho de Jesus, quando ele nos traz as bem-aventuranças. Porque aí nós vamos estar sabendo para que lado nós podemos ir, para que lado nós temos que caminhar. E a vida é cheia de benesses, cheia de benefícios para todos nós, mas nós também precisamos de saber fazer a nossa parte, construir a nossa parte, edificar a luz e fazer com que as bênçãos do amor e da paz estejam sempre presentes em nosso caminho. Para isso, comecemos a trabalhar no bem, comecemos a fazer o melhor possível para as realizações do nosso futuro espiritual, que é o futuro transcendente, aquele futuro que transcende as coisas materiais, que transcende as coisas aqui da Terra. E é por isso que nós devemos estar sempre refletindo: onde eu quero chegar? Por quais caminhos eu preciso passar para chegar ao meu objetivo? Achar que os viciosos e os maus prosperam no mundo? A que preço? A que custo? Precisamos, pois, então, raciocinar em como vamos edificar um melhor amanhã, um amanhã de luz e de fraternidade. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. E com isso,
A espiritualidade vem ampliando para nós as possibilidades de entendermos Deus e sua infinita justiça. As possibilidades de entendermos a misericórdia divina e as bênçãos do amor e da paz. E para isso precisamos trabalharmos intimamente, trabalharmos dentro do nosso coração, para construirmos as bênçãos de uma manhã de luz e de fraternidade. Quando nós estamos aqui na Terra e começamos a entender que existe um Deus justo e misericordioso, Ele é totalmente perfeito, Ele necessariamente pode agir em toda a extensão de sua bondade. Mas certamente vai agir com toda a extensão de sua bondade, porque Ele é Deus de bondade, de justiça e de misericórdia. E exatamente por isso que Ele procura nos dar a oportunidade de repararmos os nossos erros e construirmos o nosso futuro sobre um outro prisma, sobre uma outra base, para melhor caminharmos na direção da paz, da harmonia e da fraternidade. E com isso é que nós vamos procurar saber que o futuro que nós estamos planejando e edificando hoje, na base da fé, quer que nós tenhamos paciência para entender as dificuldades que nós deparamos aqui na Terra, as dificuldades que as pessoas criam aqui na Terra. Mas, acima de tudo, todos nós estaremos construindo e edificando em cada minuto da nossa existência, em cada uma das nossas ações, aquilo que vamos construir e edificar amanhã. Se não soubermos construir e edificar amanhã com base na paz, na fraternidade, não estaremos vivendo bem o presente. Que para lá na frente estejamos felizes, aqui no presente nós temos que quitar as nossas dívidas e nos empenhar em fazer o bem. Porque quanto mais nós fizermos o bem, mais diminui os nossos sofrimentos. Essa é a chave mágica para construirmos o nosso futuro, que muitas das vezes o referimos como futuro transcendente, aquilo que transcende as coisas do mundo material. Se é soberanamente bom e justo, não se pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isto, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Então, todas as vezes que nós deparamos com determinadas situações, onde, por mais que a gente se esforce para ir para frente, parece que uma tremenda vendaval nos joga para trás, todo o trabalho que nós vamos fazer e o que nós vamos empreender, tem sempre alguma coisa dando errado, cria-se, então, para todos nós, pontos que nós precisamos estabelecer como ponto de reflexão. Como aquele ponto que nós vamos chegar e dizer, o que está acontecendo aqui? E no momento que a gente fala do que está acontecendo aqui, nós deparamos com o entendimento transcendente das leis divinas. Elas nos impulsionam para o bem. Elas nos dão a oportunidade de refletirmos a grandeza de Deus. E como Ele é justo, tudo que nós estamos passando faz parte da sua magnânima justiça. Precisamos ficar atentos. Porque nesse processo de crescimento, nesse processo de autoaperfeiçoamento, existe também aqueles espíritos que não gostam que o bem prossiga e vêm colocar seu dedinho para impedir a nossa caminhada. Entendendo isso, vamos começar a compreender a necessidade de começarmos a edificar o bem, a trabalhar no bem e a construir o bem onde quer que estejamos. Porque somente nessa construção, somente nessa edificação dos valores morais e éticos para a alma, é que nós vamos construir a nossa felicidade na próxima existência. Porque hoje nós temos o suficiente, o necessário, para darmos os passos na direção do nosso aperfeiçoamento, na busca do nosso aperfeiçoamento, lá
nas outras existências que virão, nós estaremos em condições, baseados em complexos cálculos pelos nossos superiores, executados pelos nossos superiores, para nos dar o novo norte, a nova oportunidade, o novo direcionamento para caminharmos na direção do eterno progresso. Jamais vamos ficar parados. Quando se fala em processo evolutivo, estaremos sempre sendo impulsionados para um amanhã cheio de luz, de misericórdia e de paz. Trabalhemos, pois, na edificação, no fortalecimento íntimo, na construção de um mundo melhor, mais justo e mais equânime. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pelas palavras dos Espíritos. Pela palavra dos Espíritos. Quantos Espíritos trazem para nós essa chave que nos desvenda a porta para entendermos todo o processo da colheita nesta vida? Nós vamos começar a fazer as nossas reflexões de onde queremos chegar, de onde precisamos ir, e com isso, diante dessas reflexões, nós vamos estar construindo a nossa paz íntima ou nossos momentos de dores e aflição. Quais os meios que Jesus nos deu de compreendermos uns aos outros e amarmos uns aos outros incondicionalmente, porque somos filhos de Deus e somos irmãos. Independente de raça, independente de cor, nós estaremos sempre nos aproximando de Deus, e quanto mais a gente entende essa maravilhosa justiça divina, nós mais entendemos que todos nós fazemos parte de uma grande família. E uma grande família que tem um Pai soberanamente bom e justo que nos orienta e que permite aos bons espíritos, irmãos nossos livres do corpo carnal, nos orientar para o bem. Mas nós temos que ficar atentos que tem aqueles que por uma série de vícios e tendências construídas internamente, tendem a nos levar ao sofrimento, às dores, às angústias. Portanto, devemos estar atentos, construindo e edificando, com base no amor universal, as forças que nos dão o norte, que nos orientam para seguirmos na direção do Pai de infinito amor e de infinita misericórdia. Os desertos que a vida nos coloca em determinados momentos é a prova, é o teste para superarmos-nos a nós mesmos e buscarmos estar em paz e cada vez mais construindo o bem e a fraternidade ao longo de nossos corações e de nossas almas.